Boa tarde, eu sou Thiago Manga e essa é a primeira entrevista exclusiva em vídeo pelo Brasil Independente. É um portal progressista lançado recentemente e que busca ampliar as vozes a serviço da democracia, da independência econômica, da soberania e do desenvolvimento nacional. Além de, claro, ampliar o debate plural em torno de ideias e temas que são muito caras à população brasileira, ao povo brasileiro. Como diretor de redação do BRI, para mim é um prazer muito grande receber hoje aqui Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e que hoje advoga por um projeto nacional de desenvolvimento, liderado, claro, por Ciro Gomes, e que dialoga diretamente com os valores e preceitos bases do Brasil Independente. Vamos conversar então agora com o ministro do Trabalho, que fez parte do governo que gerou mais empregos na história do país. Ele que é um articulador nato e cria de Leonel Brizola. Hoje, com muito orgulho, como ele mesmo disse, hoje presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. E junto comigo para conduzir essa entrevista, eu tenho o privilégio da companhia da jornalista Alessandra Corman, a quem eu passo a palavra para que faça já a primeira pergunta. Boa tarde, presidente Carlos Lupe. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde. Boa tarde, Manga. Boa tarde, presidente Lupe. É um prazer enorme recebê-lo aqui na primeira entrevista em vídeo do Brasil Independente. Bom, muitos não sabem, mas o senhor começou na carreira política de uma forma inusitada, né? O senhor tinha uma banca de jornal no Rio de Janeiro, onde o Leonel Brizola costumava comprar os seus jornais. Como que o senhor vê hoje os ataques repetidos do presidente Bolsonaro à imprensa e aos jornalistas? Na sua opinião, a liberdade de imprensa está ameaçada? Em primeiro lugar, boa tarde, Thiago Manga, boa tarde, Alessandra. É um privilégio, um prazer ser um pioneiro, né, no Brasil Independente de transmissão, né, via web, via rede social. Para mim é muito legal, é um privilégio. Eu agradeço a generosidade e a gentileza de vocês. Eu penso, querida Alessandra, com todo respeito, chamando de querida, pela tentativa de conquista do coração. Eu acho que o risco sobre a liberdade de imprensa existem sempre quando você tem governos autoritários, governos odientos, governos que não respeitam a Constituição, governos que vivem das ameaças permanentes a todas as liberdades, individuais e coletivas. Então, imaginar que do governo Bolsonaro saia qualquer tipo de linha de pensamento, de ideias, de práticas, para defender as liberdades individuais e coletivas é inimaginável. A cabeça deles, a consciência deles, a visão deles do mundo é uma visão autoritária, é uma visão ditatorial, é uma visão de calar aqueles que querem ter liberdade de ter sua opinião. Então, eu vejo como profunda ameaça às liberdades democráticas esse governo que está aí. Bom, vou pegar esse gancho aí da Alessandra e a gente vai fazendo essa tabela aqui, essa dupla que tem casado e feito no jornalismo paulistano e, quem sabe, do Brasil. Bom, presidente, na sua opinião, o que fazer para garantir a liberdade de expressão, tanto na imprensa como na sociedade de uma forma geral, sem que isso seja confundido com liberdade para espalhar mentira, para destruir reputações, como a gente tem visto nos gabinetes do ódio que se proliferam cada vez mais pelo Brasil e ainda mais chegando para uma eleição tão decisiva como vai ser de 2022 no ano que vem. Qual a sua opinião, presidente? Eu acho que nós precisamos ser a resistência. Eu penso que em qualquer regime autoritário, que é o que nós vivemos no Brasil hoje, sofisticado, porque é o autoritarismo democrático que foi eleito. Então, temos que reconhecer que o povo fez opção por essa desgraça que está aí. Mas nós temos que respeitar a vontade popular. Eu acho que existir a isso é um pouco o trabalho que vocês estão fazendo. Dar voz a quem não tem voz. Não. O sistemão jamais darão voz a nós. Né? O sistemão que mantém, patrocina as grandes redes de rádio e televisão do Brasil, jamais será uma opção para quem possa ser um antídoto a esse vírus mais grave do que Covid, que existe no mundo hoje moderno, que é a sociedade individualista, a sociedade egoísta, a sociedade que acha que a solução para a violência é matar. Matar com status e com a marca do Estado. Então, eu estou falando isso porque hoje estamos vivendo isso no Rio de Janeiro, 25 mortes. Eu não discuto se o civil ou o militar é culpado ou inocente. Né? O que eu discuto é que o Estado não pode ser o Estado da matança.
Ninguém tem o direito de tirar do seu semelhante aquilo que ele não dá, que é a própria vida. Então, nesse momento, é crucial, é fundamental, pessoas e personalidades como vocês que tenham a capacidade de pensar, a coragem de ousar, de não aceitar a tutela de qualquer sistema totalitário, arbitrário, autoritário, que queira nos impor a sua voz como se fossem os donos da verdade absoluta. E isso é que faz eles temerem. Eles temem a verdade, eles temem a democracia, eles temem o debate, eles querem falar sozinhos. E nós estamos aqui para resistir. Inclusive, presidente Lupe, o PDT tem entrado com diversas ações judiciais, né, feito um enfrentamento judicial importante contra os abusos do governo Bolsonaro. Além de obviamente, né, essas ações serem importantes por elas mesmas, né, pelo direito que elas estão pleiteando, o senhor acredita que elas também têm uma importância histórica no sentido de deixar registrado para as futuras gerações que o PDT e que a sociedade civil brasileira não ficou inerte diante de tantos crimes cometidos pelo presidente? Alessandra, nós temos no campo da vida pública duas lutas a ser travadas na realidade desse chamado profeta da ignorância. Eu gosto de chamar ele de profeta da ignorância, de Beelzebul, porque ele gosta muito de ler a Bíblia, e na Bíblia deles está escrito odiai-vos uns aos outros. Na minha está escrito amai-vos uns aos outros. Na minha, o Cristo colocou Madalena, é só pegar a passagem bíblica, e atirai-vos a primeira pedra que nunca pecou. Na deles, eles querem atirar em pedra até nos que não pecaram. Essa é a nossa diferença fundamental de visão de mundo. Né? Eu estou, ao mesmo tempo que brinco, falo sério, eu estou colocando questões que, para mim, são fundamentais para a gente garantir a sociedade democrática, libertária, de vanguarda que a gente tem no Brasil. No campo político, nós estamos lutando, mas é uma luta muito difícil para a gente. Nós somos chamados todos da oposição, PDT, PT, PSB, Rede, PV, PCdoB, somos 130, 128, eles têm uma maioria esmagadora. Nós estamos unidos no Congresso, nós temos liderança da oposição, liderança da minoria, estamos lutando, mas somos minoria. Então, no campo político, eleitoral, parlamentar, vamos continuar lutando, mas no campo judicial também. E tudo que nós estamos fazendo em medidas judiciais tem fundamento. Nós não fazemos porque não gostamos e também não gostamos do presidente. Quero deixar claro isso para todo mundo. Não gostamos, não aceitamos as suas ideias, não aceitamos o seu comportamento, não aceitamos a sua incompetência. Mas, além disso, não aceitamos também rasgar a Constituição permanentemente. Não aceitamos que o presidente da República considere que é uma gripinha, uma coisa, uma doença que matou mais de 420 mil brasileiros, que está afetando a cidadania, está fazendo a gente ter medo de ir para a rua. Quando a gente vai com máscara por medo. Nós não podemos admitir que isso passe batido. Alessandro, eu vou falar uma coisa abusada, mas eu sou abusado. Eu não vou descansar enquanto não ver o Bolsonaro na cadeia. Porque, para mim, não é só genocida, não. Ele é assassino. Ele é corresponsável pela morte de cada brasileiro, pela morte de cada cidadão. Que, com tristeza, eu falo isso. Porque quantas famílias, quantas dezenas de milhares de brasileiros não estão sendo ludibriados, enganados, quando ele quer prescrever, e a última ação que nós movemos contra ele ontem foi por charlatanismo. Ele ser um charlatão preconizando aquilo que a medicina não preconiza, um tratamento com cloroquina, com medicamentos que não tem nenhuma comprovação científica que diga que isso é efetivo, é eficaz no combate ao Covid. Nós estamos também na Organização Mundial da Saúde contra ele, nós estamos com os direitos humanos contra ele, nós estamos no Supremo contra ele. Nós não vamos descansar, porque não pode passar isso como se fosse nada, como se fosse um arranjo, como se a gente pudesse, amanhã vamos conversar e vamos compor com esse gabinete do ódio. E o odiento maior, que é o Bolsonaro, não tem conversa. A conversa com ele será nos tribunais da história e do presente. A história os condenará. E no presente nós queremos trabalhar para o condenar também. Muito boa. Você acredita que é possível essa condenação ainda? Acredita no impeachment e que a CPI vai ter algum resultado? Querida, eu sou um otimista. Eu acredito que o tempo da sociedade é diferente do nosso. Né?
Vocês que são jornalistas, que têm uma capacidade e uma informação privilegiada, que estão no métier, estão no dia a dia, eu que tenho por obrigação, não por inteligência que eu não tenho, mas por sensibilidade, estar entrosado com o mundo, nós temos obrigação de ver o que está acontecendo, de assistir essas mortes, de não aceitarmos esse tipo de condução, mas a maioria da população ainda está muito assustada, ela está com medo do desemprego, ela está com medo dessa dicotomia, ou morrer de fome ou morrer de doença, quando devia discutir a vida, não a morte. Então, essa população tem o tempo dela, que não é o nosso tempo. Eu sou daqueles poucos que acredito que, com o tempo, esse boneco de gelo chamado Bolsonaro vai ser derretido pela luz do sol. Isso vai ficar claro para a sociedade. Ele é corresponsável, sim. E adianta, vocês vão ver que vão ter vários odientos dele, robôs que entram para xingar, para ameaçar. Nós não nascemos com medo de ameaça. O nosso instrumento, a nossa arma é a verdade. Eu, inclusive, quero dizer para vocês, com toda sinceridade, não é uma posição partidária, é uma posição minha. Eu sou contra até a fábrica de armas. Eu acho que o ser humano, quando apela à arma, é a falência da humanidade, a falência de toda a estrutura de uma sociedade civilizada. Então, quando eu vejo como aconteceu, eu repito isso que me chocou muito, 25 assassinatos ontem, uma comunidade carente de Jacarezinho, eu me choco porque a vida passa a não ter valor. Eu não quero saber quem é o dono da vida, eu só sei que nós não somos donos dessa vida. Então, a gente tem que respeitar aquilo que não nos é dado o poder de dominar, de outorgar, de garantir, que é a vida do ser humano. Então, essa sociedade está falindo. E se nós não tivermos coragem de enfrentar isso, a próxima vítima seremos nós. Excelente. Vou até fazer um gancho aqui com o que o presidente disse agora, que, primeiro, eu sou cristão progressista e minha Bíblia também é muito mais parecida com a sua, viu, presidente? Bom, a partir disso, queria dizer que é importante o que o senhor acabou de dizer, porque, inclusive, faltou o senhor dizer que no Tribunal de Haia, né? No Tribunal de Haia também tem ação do PDT por genocídio, duas ações, e, na verdade, o protagonismo que o PDT, que o Ciro Gomes, que o senhor tenha, né, tomado como esse antagonismo a essa política destruidora que é, né, protagonizada pelo bolsonarismo, é demonstrado, inclusive, porque tem incomodado, né? Cada vez mais o PDT, o Ciro tem sido alvo de ataques. Inclusive ontem, recentemente, agora, nesses últimos dias, o Roberto Jefferson, um deputado presidente do PTB, da base bolsonarista, publicou uma fake news contra o Ciro, né, que foi retirada do ar pelo Twitter, e aí há uma confusão se ele, né, foi suspenso do Twitter ou se ele mesmo apagou o perfil dele para evitar uma punição da empresa, da rede social. Mas o que fica claro é que isso, né? Inclusive veio hoje a notícia ontem de que o Ciro, inclusive, vai processar agora o Roberto Jefferson para que ele explique, né, as denúncias que já sabemos que são falsas naquele vídeo que ele publicou no Twitter. Bom, dando prosseguimento à entrevista. Presidente, eu sei porque eu acompanhei. O senhor fez um apelo quase que emocionado recentemente na Câmara dos Deputados, pedindo a quebra das patentes das vacinas contra o coronavírus, né? E estou falando disso porque essa semana chamou muito a atenção, que o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, veio a público defender a quebra da patente das vacinas, né? A minha pergunta é o seguinte, né, registrando que esse governo do Brasil foi contra a quebra de patentes. O posicionamento inédito do Biden, presidente, te dá esperança de que seja determinada essa quebra de patente, o que poderia acelerar o processo de vacinação no Brasil e no mundo? E complementando, na sua opinião, por que você acha que o Biden toma essa medida, né, inédita para um presidente americano? Você acha que o fator da China, né, que tem se tornado um protagonismo global, um protagonista global, e foi a primeira a defender a quebra das patentes, será que isso influenciou a posição do Biden? Qual é a sua visão sobre esse tema? Amigo, isso é um tema fundamental, de suma importância, que nós temos coragem de enfrentar. Você está falando dessa questão do Joe Biden. Eu quero te confessar, eu não entro na discussão mais aprofundada do caráter ideológico da eleição do Biden. A discussão, para mim, é que ele venceu o coisa ruim, o diabo, o capeta encarnado, que era o Trump. Isso já é um avanço para a sociedade, né? Quando ele vai e começa a fazer discussão, retoma a filiação dos Estados Unidos na Organização Mundial da Saúde,
começa a discutir e para a construção do muro com o México, que era um muro voltando ao muro de Berlim, né? O muro da discriminação, o muro da separação. Mostra a sua sensibilidade, né? Não estou entrando na discussão e imaginando que o nosso querido Biden seja um social-democrata, seja um socialista, não é essa a minha discussão. Ele é humanista. E como humanista, o desumano antecessor dele, que era o Trump, é um grande avanço. Quando a gente vê essa questão, e nós fomos lá, nós somos o primeiro partido, em dezembro a gente já estava defendendo a quebra de patente. Então, por que nós defendemos a quebra de patente? Eu sou mais profundo, eu acho que medicina não devia ter patente. Isso é minha modesta opinião. Desculpe se acham que eu estou radical, mas não é. Porque vida não pode ser patenteada. Ninguém pode ganhar dinheiro com a vida, com a saúde. Isso é minha visão de mundo. De repente eu estou errado e os outros têm razão, mas é o meu direito como cidadão de ter a visão. Só que tem um agravante. Nós estamos numa pandemia que está matando milhões no mundo inteiro. Como alguém pode querer ganhar dinheiro com a morte? Vocês reparam, não sei se vocês já notaram isso, eu vi uma revista agora, Forbes, se não me falha a memória, as maiores fortunas nos últimos anos que mais cresceram foram de donos de hospitais e de donos de redes de fabricação de insumos básicos para a saúde. Isso é um absurdo. Você vê quintuplicar fortunas de grupos que têm domínio sobre a questão da saúde da população. E as mortes? Como é que fica? Quem substitui um ente querido? Um filho, um pai, um irmão, um amigo. Então, a quebra de patentes, nesse momento, sobre a questão de Covid, é mais fácil da população entender. Porque como é que você pode ter que pagar dinheiro ágil, que é isso que é o mundo real, para quem fabrica uma vacina para defender a vida, que amanhã pode ser a do irmão do dono dessa patente, do filho, do vizinho, do amigo de infância? E algumas pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem dinheiro para isso. Então, quebrar a patente hoje é uma questão de humanidade, de solidariedade humana, de respeito à vida. É essa a discussão que eu quero travar. Não é radicalismo. Eu entendo, o mundo é capitalista, posso discordar, mas eu entendo que o sistema é esse, eu entendo. Mas será que eles são incapazes de entender que não é hora de ganhar dinheiro, que não é hora de aumentar o lucro, que tem a vida em jogo? Eu vou lembrar aqui meu líder, vocês falaram no começo, Tiago, eu agradeço, Leonel Brizola, nada tem mais valor do que a vida humana. Nós somos essencialmente humanistas. Se nós não valorizarmos a vida, essa gente que quer ganhar dinheiro até não é muito inteligente, porque sem vida não há consumidor, sem consumidores não vão ganhar dinheiro. Então, até por inteligência, por economia, eles têm que entender que a quebra de patente hoje, eu fico muito feliz de ver o Biden fazer isso. Porque os Estados Unidos é uma potência do mundo, é o país mais rico do mundo, o maior poder bélico, é um país que tem muito. O dólar hoje é a moeda que é o paradigma, né? A balizadora da economia mundial. Quando ele faz isso, ele dá uma sinalização concreta de sensibilidade humana, de sensibilidade humanitária. Quando a China propõe isso, e olha, é China e Índia, são os dois maiores países do mundo em população, e são os dois países que têm as maiores fábricas, que fazem os insumos para essas duas maiores vacinas do mundo, que são a Coronavac, que é a chinesa, e a que nós estamos usando também aqui no Brasil, a AstraZeneca. São os dois maiores laboratórios que fazem os insumos básicos. Quando eles abrem mão do lucro, falta o quê, gente? Falta o quê? Será que falta um pouco de consciência, de cidadania, de respeito à vida do seu vizinho, do seu semelhante, do seu familiar? É simples assim. Não é hora de ganhar dinheiro, é hora de salvar vidas. Perfeito. Presidente Lupe, falando ainda um pouco de economia, né, dessa dicotomia aí, trabalho, né, emprego, vida, o senhor foi o ministro do Trabalho que mais criou empregos na história do Brasil, né? Assim, como hoje, né, no meio dessa pandemia, é possível gerar emprego, voltar a gerar emprego, né? Sendo que tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e explodiu o número de empregos informais, que não tem a menor proteção agora, depois da reforma trabalhista de 2017 do governo Temer. Como o senhor acredita que a gente pode voltar a recuperar isso? Com essa política econômica aí, não. Porque ela só visa o lucro pelo lucro. Olha, eu costumo dizer, eu não sou muito erudito
nem no meu linguajar, nem no meu conhecimento científico. Eu sou simples, né? A humanidade não encontrou nenhuma fórmula mais eficiente, mais competente de distribuir renda do que salário. Salário é mais eficiente. O salário, o emprego, a carteira assinada, lá criada por Getúlio há meio século atrás, é o que dá garantias de dignidade à cidadania. Agora, você está dando uma ajuda de 250, 300 reais, quando o salário mínimo é 1.200, 1.100. Olha o ridículo. Se a gente sabe que o mínimo para as pessoas sobreviverem é 1.000, 1.100, como é que você vai dar 250, 300 e achar que as pessoas vão poder sobreviver no meio de um holocausto que essa pandemia? Essa pandemia é um holocausto, é um extermínio. Então, eu penso que só tem uma fórmula de se fazer isso, de gerar emprego, é você incentivar pequenas e médias empresas a contratar, você facilitar com que o dinheiro público, o nosso querido o ministro do Trabalho, foi conselheiro do BNDES, o Ministério do Trabalho, eu fui administrador, ministro do Trabalho durante 5 anos foram 12 milhões e 500 mil carteiras assinadas, com todos os direitos, não é emprego temporal, não é emprego intermitente que você assina a carteira durante um período e não tem direito nenhum, é a carteira formal, com 10%, com fundo de garantia, com INSS, com férias remuneradas. Isso hoje não existe no Brasil. Isso não é inteligente, porque o que movimenta a economia é o trabalhador. Quanto mais gente ganhando mais salário, mais gente comprando. Quanto mais gente comprando, mais gente vendendo. Quanto mais gente vendendo, mais gente fabricando. Quanto mais gente fabricando, o ciclo da economia, o ciclo positivista, o ciclo do crescimento econômico se alimenta. Não precisa ser muito inteligente nem grande estudioso para entender isso. Quanto mais compra, mais venda. Quanto mais venda, mais produção. Quanto mais produção, mais recursos sendo distribuídos, mais dinheiro sendo distribuído. Então, eu não vejo outra saída de canalizar, sinalizar de que o BNDES, que é o grande fomentador de dinheiro público, está lá no BNDES, 75% dos recursos do FAT, Fundo Amparo do Trabalhador, que não é do governo, é do trabalhador, mas que são instrumentados e administrados pelo BNDES. Está lá o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que também é do trabalhador, que é a principal base, o principal instrumento de construção das casas próprias, como foi do Minha Casa Minha Vida. Se não gostam do nome, porque representa o governo anterior, eles têm ódio do nosso governo, que dê outro nome, mas isso representa geração de emprego, porque a construção civil é que mais gera e mais rapidamente gera emprego, junto com a de serviço, de turismo. Você pegando o dinheiro do BNDES para financiar o pequeno e médio empresário, 65% dos empregos gerados no Brasil são de empresas até 10 funcionários. Só que é tanta burocracia, Alessandro, é tanta coisa que se exige de documento, que o cara, quando recebe dinheiro, faliu. Faliu, simplesmente assim, faliu. Então, quando você, por exemplo, eu gosto de simplificar tudo, quando eu vou comprar meu carro e faço um crediário com o banco, qual é a garantia para o banco? O meu próprio carro. Se eu não pagar, eles tomam o carro de mim. Quando eu vou comprar a casa própria, qual é a garantia do financiamento da casa própria? A própria casa. Se eu não pagar, eles tomam de mim a minha casa. Eu até discuto isso, mas é um mundo real. Então, como você pode querer tanta burocracia para o pequeno e médio empreendedor que ele não consegue cumprir, se é simples assim, olha, empresta o dinheiro, se não der certo, vocês tomam o meu negócio. Não sei se eu consigo, eu não estou incentivando que tome negócio seguinte, estou dizendo no sentido da garantia. Então, esse dinheiro vai para quê? Vai para a JBS, vai para a Odebrecht, vai para grandes grupos que têm o seu papel, mas que não geram 10% do emprego que gera um pequeno e um médio negócio no Brasil. As pequenas empresas. Então, esse é o tesouro que nós simplesmente estamos desconhecendo. Sabe quando esse governo vai fazer isso? Nunca. Desculpe, não é sendo pessimista, mas não vão fazer, porque não tem essa compreensão. O Paulo lá é o homem do sistema financeiro. Esse doutor sabe tudo, que o Ciro chama de posto Ipiranga, né, que nem petróleo tem, né, nem gasolina tem. Ele é a representação do sistema financeiro, do ganho fácil, do lucro fácil. Jamais farão isso, mas nós vamos continuar lutando para onde isso se realizar. E aí, a gente está voltando para a política, até faço um comentário, né? O Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, outro dia estava comentando que as pessoas estão querendo viver demais e que está atrapalhando a Previdência, né? Que hoje todo mundo, que loucura, quer viver 100 anos, né?
Só para corroborar a sua posição, Thiago, presidente. Desculpe, ele fala isso porque ele não precisa da Previdência, ele não precisa da aposentadoria. Os patrões dele, que ele representa, inclusive no ministério que ele hoje é titular, garante a sobrevida dele. E vultosa sobrevida. O trabalhador não, o trabalhador depende da Previdência. Ele, para sobreviver, precisa do salário da Previdência. Bom, presidente, nas eleições de 2022, claro, se aproximam, e as conversas sobre as possíveis alianças estão a todo vapor. A todo dia a gente vê um monte de notícias e todo mundo querendo saber o que vai acontecer. O PDT, pelo que a gente sabe, pelo que tem sido visto na imprensa, tem conversado com diversos partidos, siglas, né, da centro-direita à centro-esquerda, passando pelo centro político, para tentar formar aí uma base, para tentar levar a candidatura do Ciro Gomes à frente e a um possível segundo turno. Na sua opinião, o senhor está otimista em conseguir articular essa coalizão, capaz de dar essa base eleitoral forte para levar o Ciro Gomes para o segundo turno, para discutir o Brasil, até com uma ressalva importante: o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que o senhor advoga, como eu disse no início da entrevista, e que o Ciro Gomes também lidera, fala muito e muito bem. Eu li o livro do Ciro Gomes, publicado no ano passado, e trata muito bem tratado essa questão das pequenas e médias empresas, de como que, inclusive, esse setor do Brasil, que está dentro da classe média brasileira, está há muitas décadas sendo abandonado e sem receber a atenção devida, que, como o senhor mesmo colocou, é o maior gerador de empregos do país, é o que movimenta a economia brasileira. Mas sobre essa coalizão em 2022, está otimista? Como estão andando as coisas? Tiago, eu sou brasileiro. O brasileiro não desiste nunca. Nascer nessa terra, sobreviver nessa terra, já é uma prova de resistência. Uma prova de resistência. Eu penso, amigo, que nós temos que preocupar-nos com a próxima geração de brasileiros. Que Brasil nós queremos? Que geração nós estamos alimentando esse futuro? Como você falou no início, eu sou do time dos brizolistas, né? Eu, quando o Brizola voltou do exílio, você falou bem, eu era jornaleiro, tenho muito orgulho de onde eu vim, né? Eu costumo dizer que quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Então, sim, de onde vim. Eu hoje estou aqui na presidência do partido por sorte, por generosidade dos meus companheiros, mas principalmente pela sensibilidade de Brizola em abrir espaço, em abrir chance para alguém como ninguém, filho do ninguém, filho da vida, arrimo de família, que não tem tradição. E eu penso que o nosso papel nessa política e na vida não é nos fecharmos em copas e acharmos que resolvido o meu problema está resolvido o problema da sociedade. Ao contrário. Eu começo a ser útil para a sociedade quando eu entendo que a chance que me foi me dada, saindo do nada, é abrir chance para que outros brasileiros, como eu, saídos do nada, consigam ser protagonistas da sua própria história. E o projeto que o Ciro representa nada mais é do que uma modernização do que o Getúlio pensou na década de 30. É que as pessoas não querem parar para pensar o que era o Brasil. O Brasil em 30, querida Alessandra, era o Brasil do café com leite, da política do café de São Paulo com leite de Minas Gerais. Getúlio foi quem teve coragem, ousadia de pensar no Brasil industrial. E olha que eu estou falando de alguém que era um grande proprietário rural. Até hoje tem terras da família Vargas lá na querida São Borja. E por que Getúlio fez isso? Porque ele pensava Brasil, ele sentia Brasil, ele amava o Brasil. Por isso, Getúlio começou a pensar o Projeto Nacional de Desenvolvimento em 1930, há 90 anos atrás. Começou a fazer a indústria brasileira, as bases da industrialização do Brasil. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, aqui de Volta Redonda, foi implantada por Getúlio. A Fábrica Nacional de Motores. Para os jovens que ainda não sabem, o Brasil já teve fábrica de automóvel. O Brasil tinha FNM, fábrica de caminhão. O Jeep era nacional. Gurgel, Brasil. Nós deixamos de ter esses valores porque era mais fácil, era mais barato importar. Getúlio tinha essa capacidade, essa competência de pensar um Brasil grandioso, de pensar um Brasil de todos, e de pensar no Brasil que tivesse competitividade com o mundo moderno à época. E hoje, isso o que representa? Essa indústria hoje é cada vez mais a indústria de ponta, a nanoindústria, como falo, a indústria do meu celular.
um chipzinho desse celular tem mais valor agregado, só o chipzinho que eu boto aqui, do que uma arroba de boi. Só que eles fabricam diariamente dezenas de milhões de chips. E o boi, para engordar, para bater, para tirar a arroba dele, demora alguns meses ou anos. Depende do tipo, depende do território, depende da área. Então, nós não podemos nos conformar em ser eternamente, e é importante, um grande produtor das proteínas animais, somos o maior produtor do mundo de proteína animal. Não adianta a gente achar que só basta ser o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de café do mundo, o maior produtor de minérios do mundo, que muita importância tem. Mas se a gente não dominar esse ciclo, vai acontecer, por exemplo, o que está acontecendo hoje com a Petrobras. Nós hoje produzimos em torno de 3 milhões e 200 mil barris dia e consumimos 1,5 milhão. Só que nós produzimos o óleo bruto, o óleo mais pesado, o óleo cru, e mandamos e exportamos esse óleo com 1/4 do seu valor para o exterior. Eles refinam, inclusive nos Estados Unidos, e nós compramos de volta, pagando 4 vezes mais. O que é isso? É tecnologia. Isso é que está no nosso projeto, Tiago, Nacional de Desenvolvimento. Nós temos que desenvolver tecnologia, ter que disputar com o mundo, o mercado moderno. Como pode o Brasil hoje ter que importar insumos de uma vacina? Com o Butantan e Fiocruz sendo referência do mundo. Não é só do Brasil, não, do mundo. E nós não produzimos porque não se investe. Não se investe em ciência, não se investe em tecnologia, na formação de grandes pensadores, na formação de grandes cientistas. Então, essa é a nossa diferença. Não é só o eleitoral, não é só o da próxima eleição. E eu vou lembrar, Brizola, que eu tenho esse vício, né? O Brizola morreu, já tem 16 anos, mas eu todo dia falo de Brizola, porque as ideias não morrem jamais. Elas são fecundas, elas ficam na mente e no coração da gente. E o Brizola já dizia, enquanto o Brasil não tiver uma educação libertadora, uma educação que prepara a sua base da sociedade, no ensino fundamental, em que a criança tenha 7, 8, 9 horas de estudo diário, com proteína no seu cérebro, ou seja, com alimentos que façam raciocinar, com um dentista, com um oftalmologista. Olha só o absurdo, eu estou falando demais, né? Mas desculpe. Um oftalmologista, porque 30% das crianças que estudavam no CIEP, nos brisolões, muita gente achava que não conseguiam ler porque eram burras, eram ineficientes. Não era não, porque não enxergavam. E só os oftalmologistas que nos conseguiram provar isso, que eles provaram óculos. Olha como simples é. Se não tivesse oftalmologista lá, examinando, a gente não descobriu nunca. Então, nós precisamos entrar nessa nova era do mercado mundial, do mercado de tecnologia de ponta, de desenvolvimento, e nada funciona sem educar um povo. Darcy Ribeiro dizia, só educação liberta um povo. E eu sou darcisista, não é narcisista, é darcisista, no sentido de achar que só educação liberta um povo. Não, muito bom o que você falou, e até, inclusive, faço questão de lembrar, eu venho do Rio de Janeiro, então eu conheço de perto os projetos dos CIEPs, e, inclusive, eu comecei a me interessar por política lá aos 15, 14, 13 anos de idade, com a minha mãe, Dona Kátia, que está no céu e que falava o tempo todo para mim sobre essa figura, esse tal de Leonel Brizola, que enfrentava os poderosos e queria resolver o problema do Brasil através da educação. Então, existe um brizolismo também dentro de mim, mas é claro, Leonel Brizola ele vive através de muitos brasileiros até hoje. Bom, Lupe, a gente sabe, né? Agora eu vou entrar num tema mais polêmico, mas a gente sabe, a gente tem que enfrentar isso, que o Lula e o lulupetismo, né, em geral, eles dizem agora, têm dito, né, costumeiramente, né, na mídia, em vários veículos, nas redes sociais, que o PDT e o Ciro Gomes agora são de direita. E olha que tanto, é claro, tanto o senhor quanto o próprio Ciro, como além do Cid, né, foram ministros dos governos do PT e lutaram, todos vocês três, lutaram arduamente contra o impeachment da Dilma Rousseff em 2016, e faço até uma breve homenagem ao senador Cid Gomes, que na época, então, ministro da Educação, adentrou a Câmara dos Deputados e de cima da bancada chamou o Eduardo Cunha de achacador, naquela imagem célebre, aquele vídeo que ficou eternizado nos anais do parlamento brasileiro em defesa do mandato da presidenta. Bom, Lula e o lupetismo fazem isso enquanto ele mesmo próprio, o pré-candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, conversa com Renan Calheiros, com Eunício de Oliveira,
ontem mesmo estava, anteontem, com o Sarney, em busca de apoio para 2022. Não me parece não lhe parece um pouco contraditório, presidente? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Além, essas coisas que o Lula tem dito te deixam alguma mágoa? O senhor fica chateado com a figura do presidente, do ex-presidente? Amigo, eu não me dou o direito de ficar chateado com nada, a não ser com o Bolsonaro. Esse eu tenho bronca, porque esse, para mim, é o Beelzebub, como falava a minha avó, é coisa ruim. Desse eu tenho bronca de visão de mundo, de desrespeito à vida, né? De assinte à ciência, né? De desconhecer todos os métodos que mundialmente estão sendo adotados para salvar vidas. Então, desse eu tenho bronca eterna. Eu costumo dizer o seguinte, eu não vou sossegar enquanto não ver esse caso na cadeia. Isso é uma missão de vida que eu me coloco. Tirando esse cidadão, que eu não deveria nem considerar cidadão, mas eu sou tão democrata que eu considero assim, todo o resto é o jogo da política. Então, alguém vem me dizer que é democrático ou antidemocrático, que é de direita ou que é de esquerda, conversando com essas personalidades que você está falando aí. Então, eu me lembro, eu era ministro de Estado, ministro de Trabalho, quando nós do PDT fomos apoiar o Flávio Dino no Maranhão, para quebrar a oligarquia dos Sarneys. Você sabe com quem ficou meu amigo? Eu gosto dele, visitei ele na cadeia e continuo gostando dele. Sabe com quem o Lula ficou? Com o Sarney. Sabe com quem o PT ficou? Com o Sarney. E o PDT ficou com o Flávio Dino e ajudou a eleger governador. Então, eu não tenho nenhuma preocupação com adjetivos dados por quem não tem substantivos. Olha como eu estou sofisticado. Adjetivos dados porque não tem substantivo. Porque qual é o substantivo ideológico que pode existir no mundo de hoje? É um só, é a opção orçamentária, onde se coloca o dinheiro. Alessandra Brizola dizia uma coisa que ele foi meu líder, minha referência, meu paradigma de vida. Na hora que no orçamento o governante coloca 10, 15, 20% de investimento, não é de gasto, de investimento, na educação, ele é de direita. Quando o Brizola foi governador, ele colocou 60% dos investimentos na educação, Tiago. No nosso Rio de Janeiro, construindo 503 escolas públicas de tempo integral, com 5 refeições diárias, com médico, com oftalmologista, com atenção. Algumas escolas, 20% delas, cerca de 100 CIEP, tinham até piscinas olímpicas. Todos eles tinham biblioteca. Todos eles tinham quadras esportivas. Aí nós investimos 60% nisso, na educação, que para nós é fundamental. Para mim, aí é um governo de esquerda. Não sei se eu consigo me fazer entender. Então, o governo de esquerda é assim. Bota dinheiro na educação, faz opção pelos pobres. Aliás, quero registrar, Getúlio Dornelles Vargas, em 30, fez opção pelos pobres antes da igreja. A igreja demorou mais um pouquinho. Getúlio fez essa opção, criando a CLT, criando o salário mínimo, dando direito de voto à mulher, criando a indústria nacional. Então, amigo Adiago, se me permita chamá-lo assim, eu não tenho preocupação nenhuma de ninguém me classificar de nada ou do meu partido, que a história responde a todos eles. Presidente, agora ainda falando um pouquinho do PT, os petistas costumam reafirmar toda hora que o Ciro não fez campanha para Haddad, que o Ciro foi para Paris. O que o senhor acha disso? O senhor acha que se o PDT tivesse se engajado na campanha no segundo turno, o senhor acha que o resultado poderia ter sido diferente em 2018? Alessandro, olha, primeiro, o PDT declarou apoio. Está divulgado, está filmado, eu presidi a reunião. Nós não fomos, como dizia, aí eu lembro sempre dele, com as canjicas de fora, né? O sorriso. Por quê? Porque nós sofremos nas mãos dele. Foi um apoio crítico, né, presidente? Foi apoio crítico, sim. Por quê? Porque eu vi o meu querido amigo Lula, com o Haddad, com todos eles, tirando o PSB da gente às vésperas das convenções. Tirando o PCdoB da gente às vésperas das convenções. Na luta legítima, na luta política, no jogo que é esse grande teatro da política. Agora, querer que esquecer isso, diz o ditado, é sempre o seguinte: quem bate, esquece. Quem apanha, pode esquecer, mas sempre recorta. Porque a gente apanhou. Quem leva a marca no rosto, guarda. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece.
Então, querer que a gente fizesse uma campanha festiva, achasse a 8ª maravilha do mundo, é mentira. Agora, a prova cabal disso é o número de votos. Se somar os votos que o Ciro teve, com os votos que o Haddad teve, nem assim, somando matematicamente, não ganhava do Bolsonaro. Porque aquilo era o momento. É o momento que a sociedade chegou e teve vários fatores. Teve a questão identitária, a discriminação, a questão religiosa, né? Algumas cegueiras religiosas, alguns que falam em nome de Deus, mas têm pacto com o diabo. Porque que Deus é esse que precisa arrecadar? Eu quero perguntar, se Deus é Deus, eu preciso pagar para entrar no céu? Tem pedágio? Como é que é isso? Que Deus é esse? Nós temos que questionar isso de todos aqueles que acham que para entrar no céu tem que pagar dízimo. Que negócio é esse? Isso é negócio mesmo, como eu estou falando sem querer. Que negócio é esse? Então, ali teve vários fatores que beneficiaram o Bolsonaro e também um fato fundamental, que foi a facada. Ele levou a facada às vésperas da eleição. Eu me lembro que, como se fosse hoje, William Bonner Luciano, na rede social, Bolsonaro declarou isso. Na rede social, Bolsonaro pautava o Jornal Nacional com os seus comentários na rede social. E se você reparar, até hoje, ele pauta a linha do que a gente quer falar pela sua rede social. Ele desvia o assunto. Ele fala da China, do Coronavac, em vez de discutir a falência da estrutura do Estado na vacinação. Então, tudo isso é técnica, tudo isso é tática. Ele consegue pegar uma parcela da sociedade que quer sobreviver e acha que tem que abrir o comércio de qualquer maneira. Que morram quantos quiser. Eu não posso morrer, não é eu, né? É quem é o dono do negócio. Parte da população pensa assim. Como é que a gente muda isso? Acho que isso leva um tempo, mas está acontecendo. Repito, o nosso tempo o tempo da sociedade é outro. Eu acho que o tempo vai derreter esse boneco de neve, porque a luz, o sol, tem essa competência. Ele derrete tudo aquilo que não tem solidez. Bom, presidente, a gente está se encaminhando aí para o final da entrevista, até porque eu imagino que o senhor tenha muitos compromissos. Eu vou fazer uma pergunta, depois a Lê complementa com alguma coisa que ela acha que seja legal, e a gente começa a se encaminhar para o encerramento. Já estou te dando esse aviso, porque eu imagino que o senhor deve ter um monte de compromisso eu falo demais. Além do dia. Que é isso, senhor, aqui o canal é aberto, o senhor fale o quanto quiser, aqui o BRI vai ter sempre espaço aberto para ouvir lideranças progressistas como o senhor. Bom, vou até fazer um adendo sobre o que a Alessandra lhe perguntou, que foi a questão da eleição de 2018. Inclusive, eu registro aqui que no dia 1º de abril, o Lula concedeu uma entrevista, e nessa entrevista ele acabou dizendo que o Ciro não votou no Haddad. Não é verdade. Não é verdade. E os nossos irmãos progressistas do PT, Lula, PT, ficaram muito chateados com o Brasil Independente, porque nós noticiamos que o que ele disse não é verdade. Apenas demos o fato político histórico de que sim, independente do que se pense ou não de Ciro Gomes, PDT, eleições, o PDT concedeu apoio ao Fernando Haddad e o Ciro voltou e ainda puxou no aeroporto ele não, para depois votar no Haddad, mesmo com todas as críticas que o faz, de forma muito firme, e que o senhor também tem feito. Bom, para fechar esse assunto do PT, Ciro falou recentemente agora, em um desses vídeos novos que têm sido lançados, que tem movimentado a internet, do Ciro Gomes, ele falou recentemente em negacionismo de esquerda, ao comentar sobre erros cometidos pelas gestões do PT nos mais de 10 anos que eles ficaram no poder. E que o PT e parte da militância, especialmente a lulopetista, agem como se não tivesse ocorrido, agem como se fosse tudo fruto de uma grande perseguição, uma grande injustiça contra o Partido dos Trabalhadores. A sua opinião, Lupe, o senhor acha que falta mesmo essa já famosa, a autocrítica que se pede tanto que o PT faça em relação aos próprios erros? Eu acho que falta sim, Tiago, falta a todos nós. O ser humano, quando faz autocrítica dos seus erros, não quer evoluir, não quer crescer. Ou será que não foi erro a gente criar todo um sistema de financiamento público para fortalecer os grandes grupos econômicos em detrimento dos pequenos e médios empresários? Ou será que não foi um erro nosso não enfrentar a oligarquia, os oligopólios que representam o sistema financeiro, em detrimento de se ter cada vez, por exemplo, para dizer da minha isenção,
como é nos Estados Unidos, com bancos estaduais. Tem estado americano que tem 40, 50 bancos e instituições financeiras. No Brasil, praticamente, nós estamos na mão de 3. 3. Então, e esses 3 com nome, é Santander, Bradesco e a Itaú. Só que os outros todos que criaram outros nomes são majoritariamente dominados por eles. Esses PICs que tem na vida, tudo eles têm controle acionário. Que país é esse? Será que a gente não pode fazer autocrítica? Nós erramos ao enfrentar esse sistema? Será que a gente não pode fazer autocrítica dizendo que eles ganharam muito mais dinheiro do que os pobres nesses anos que nós tivemos no governo? Eu também tive. Eu estou fazendo a minha parte de autocrítica, né? Então, isso é salutar, isso é bom. Achar que a gente é infalível, achar que a gente é perfeito, né? Nem o Cristo, que viveu 33 anos, falava isso. Nem ele. Como eu repeti aqui a parábola que diz assim, atire a primeira pedra quem nunca pecou, e todos lá botavam a mão no manto, no bolso, né? Então, esse tipo de autocrítica tem que ser feito. E mais do que isso, Tiago, eu acho que se você comparar o que foi o governo Lula com o que é o governo atual, é goleada por Lula. Não tem a menor dúvida disso. Deixar de reconhecer que o pobre teve reconhecimento. Eu fui ministro do Trabalho, gente. Eu sei que o ganho real do salário foi efetivo. Eu ajudei a construir a lei do ganho real de salário, né? Eu sei o quanto nós avançamos de acesso a universidades públicas. Eu sei como foi importante ver pela primeira vez pobre entrar em avião. Eu tenho consciência disso. Mas eu não posso olhar para trás. Eu não posso achar que só o Bolsa Família é a solução. Eu tenho que ter a minha obrigação de raciocinar que 45 milhões de brasileiros, para poder sobreviver, precisam de Bolsa Família. Mas eu tenho que pensar o dia do amanhã. E mais do Bolsa Família, nós temos que dar cidadania, nós temos que gerar mais emprego, nós temos que dar acesso à escola de qualidade, nós temos que fazer essa grande massa de brasileiros entender que, mais do que o favor do Estado, elas são donas do Estado. Elas são as verdadeiras proprietárias do Estado brasileiro, no sentido mais empenhado dessa palavra. Porque um cigarrinho que o cara fuma, um copo d'água que ele come, ele está pagando imposto. Como o cara acha que ganha salário mínimo e não paga imposto, ele esquece de dizer que todo o consumo dele é geração na veia de imposto que mantém a nação brasileira. Então, nós temos que conscientizar essa base. O nosso erro foi não trabalhar para conscientizá-la, não trabalhar para informá-la. E, para fechar, que eu sei que estou falando demais, não enfrentar o grande inimigo da sociedade moderna, que é o ganho fácil, o lucro fácil no sistema financeiro, que não gera um emprego, mas gera, sim, o inconformismo de alguns bilionários, repito, agora na pandemia, não precisa acreditar em mim, vem esse doutor Google, que é muito inteligente, e vê lá quem mais ganhou dinheiro nesses últimos 1 ano e meio de pandemia. Vocês vão ver, sistema da área farmacêutica, as grandes indústrias farmacêuticas, os grandes hospitais privados. O que é isso? O que é isso? Será que eu estou no outro planeta? Ou será que estou explorando a miséria, a fome e a morte da nossa gente? E dando a informação para passar para ler, uma informação importante que dialoga com o que o senhor disse, presidente, que acabou de ser registrado, né? Acabou de ser publicado o balancete de bancos como o Itaú Unibanco e como o Banco Bradesco, e os dois juntos, no primeiro trimestre do ano passado, lucraram 12 bilhões de reais. Isso acabou de ser registrado enquanto a gente atinge recorde de desemprego, a fome explodindo, o Brasil na crise econômica sem precedentes e os bancos lucrando cada vez mais, né? Sabe o que quer dizer isso, Tiago? A liberdade, a verdade é libertadora. Quando a gente trabalha com a verdade, ela vem à tona, né? Ela floresce. Isso é a verdade. Simplesmente assim, é a verdade. Alessandra. Presidente, voltando um pouquinho ainda na pergunta do Tiago, sobre aquele termo negacionismo de esquerda. O primeiro a usar esse termo foi o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, que inclusive tem sido ventilado que ele poderia estar de partida para o PDT no ano que vem. Essa semana também se falou que ele já estaria, né, negociando a entrada dele no PSB, embora ele tenha dado a entender que ir para o PT ou para o PSB não seriam opções. E aí, o Freixo vem ou não vem para o PDT? Como que está isso? Olha, é uma pergunta difícil para responder, porque é ele que tem que responder, né? Mas eu acho que mais importante que essa discussão é saber o que a gente quer com o Rio de Janeiro.
Nenhum estado da federação está sofrendo mais nos últimos 20 anos do que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já foi capital do Império, Rio de Janeiro já foi capital da República, o Rio de Janeiro já foi a capital cultural do mundo. Até hoje, nesse mundo de internet moderno, muita gente no mundo acha que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, tendo em vista a imponência, a importância, as belezas naturais, a Tom Jobim, a Vinícius, a tudo que o Rio de Janeiro representa. Então, nós temos que ter juízo. Nós temos que unir as forças populares e progressistas com um projeto no nosso Estado. Um projeto que viabilize o seu erguimento desse Estado. Um projeto que não aceite mais matança. Que nós estamos assistindo ontem, hoje, desculpa eu estar repetindo isso, mas me choca. É matança. 25 seres humanos mortos. E não me venham dizer quem é bandido ou quem é policial. Qualquer vida humana é perda. Quem não pensar assim é desumano. Tem alguma coisa errada. Eu garanto que não sou eu. Quem achar que é do cotidiano ver jovens assassinatos, morrendo com 18, 21 anos, com bala na testa, ver aqueles blindados entrar nas comunidades, fuzilando, e depois sair, eu vi a reportagem, fomos reabastecer. Eu pensei que era de gasolina, não era não, era de bala. De bala. Aqueles brucutu enormes. O que é isso? E a gente, não, tudo bem, isso acontece, só são 25. Olha só, eu vi gente falando isso. Então, o Rio de Janeiro precisa ter um projeto que desenvolva o Estado, um projeto que concilie as nossas dificuldades. O Rio de Janeiro tem uma característica topográfica muito diferenciada, né? Que você tem na tua esquina a favela e do outro lado a classe alta. Às vezes dividindo o mesmo muro, né? Às vezes dividindo metros de espaço físico. São Conrado ali é bem, né? Claro. Então, por que isso? Será que as pessoas escolhem ter que subir 10, 5, 8, 20 quilômetros a pé para chegar na sua casa e depois subir aquelas vielas para chegar lá e não ter água, não ter esgoto? Não. É porque as pessoas querem morar no lugar mais próximo do seu trabalho. Por questão de sobrevivência. Então, qual a solução urbana que nós temos para o Estado? Qual a solução que nós temos de ter uma política pública de segurança pela inteligência e não pela violência? O Estado não pode se comparar à bandidagem. A bandidagem é bandidagem. Eles matam porque é a filosofia de vida deles para dominar o território. O Estado vai matar também dando um mau exemplo? Eu estou falando só como comparação. Então, esse projeto tem que ser discutido, tem que ser auxiliado, e tem que se descobrir um nome que represente o maior avanço para esse projeto. Pode ser o do meu amigo Freixo? Pode. Pode ser o que eu defendo, do Rodrigo Neto, que foi prefeito de Niterói? Por que não? O prefeito é exitoso. Vocês saibam, não sei se vocês devem saber, que vocês são bem informados. Lá em Niterói, você tem 50 mil famílias, recebendo um cartãozinho, como se fosse esse cartão de refeição, R$500 todo mês, há um ano, do dinheiro do Fundo de Emancipação, Fundo Municipal, para garantir a sobrevida. Ninguém vai para a fila de banco, ninguém fica exposto ao sol às 5 horas da manhã, vai com crédito no seu cartão. Isso não é política pública? Numa emergência de salvar vidas de fome e de miséria? Então, eu costumo dizer, eu não quero que gostem ou desgostem nem do Ciro, nem do Rodrigo, que é o nosso candidato, que é o Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói. Quem quer conhecer quem é Rodrigo Neves, atravessa a ponte, vai ver como é que está Niterói. Quem quer conhecer o Ciro, vai em Sobral, vai ver como é o índice de educação no Ceará, ver como é a continuidade do governo. Esse é fato. Eu não quero que ninguém case com o Ciro, até porque ele já é casado. Aí, quando você quer casar, você tem que escolher simpatia, você tem que ter sorriso, temperamento. Presidência da República, não. Presidência da República é competência, experiência, integridade, é projeto. Eu acho que isso que faz a diferença. Pode ser o Freixo? Pode. Mas também pode ser o Rodrigo Neves, por que não? Eu acho que quando você quer uma aliança, você não pode impor o nome. Você tem que construir um nome que possa avançar mais e ter menor resistência. Ale, para você falar uma coisa, deixa eu só fazer um último comentário aqui para o presidente sobre o que ele falou, que eu acho importante. Eu estava falando mais cedo com uma pessoa que estava defendendo essa questão dos 25 mortos, porque devem ser bandidos. Eu até me lembro, faço também uma homenagem ao Leonel Brizola, presidente, porque tenho certeza, ele não está aqui, mas com certeza ele concordaria com a frase que eu vou dizer,
porque ele tinha essa linha de pensamento sobre segurança pública. Uma operação policial que invade uma favela e deixa 25 mortos é um desastre independente de qualquer coisa. Independente de quem foram as pessoas vitimadas, de quem são essas pessoas, né, a ação do Estado não deve ser para preservar a vida e jamais para promover a matança, mesmo que em nome do combate à violência. Eu queria fazer esse adendo, que eu acho importante, passar a palavra para a Alessandra. Me desculpe, Alessandra. Imagina, com certeza, né? É uma tragédia isso que aconteceu. Estamos todos consternados, né? Enfim, para encerrar, presidente, uma última pergunta. O PDT contratou recentemente o marqueteiro João Santana, né, para reforçar a sua comunicação. Apesar do talento indiscutível dele, o partido sofreu algumas críticas pelo fato do João Santana ter sido condenado pela justiça, né, já pagou lá suas dívidas. E a Marina Silva também tem declarado, né, recentemente, deu algumas declarações no sentido de que ficou um pouco incomodado com essa contratação por causa de mágoas que ficaram da campanha de 2014. Como que o senhor vê essas críticas? Primeiro, Alessandra, eu tenho uma filosofia de vida. Eu sou espírita kardecista por convicção. Eu acho que mágoa gera câncer. Rancor gera câncer. Ninguém deve ter esse tipo de sentimento que faz mal para a sua própria saúde. Segundo lugar, ninguém pode deixar de reconhecer a genialidade do João Santana. Eu sou de um partido trabalhista. Como é que eu vou negar o direito ao trabalho? Eu estou contratando um trabalhador para desempenhar o seu trabalho. O que ele teve com a justiça, o que ele ajustou com a justiça, o que ele já foi condenado e já cumpriu, não é problema meu. Eu quero saber, na contratação de uma prestação de serviço, se ele presta um bom serviço, e ele presta, e eu estou pagando o preço justo pelo serviço prestado. Essa é a minha discussão. E vocês vão ver a diferença. O que está incomodando muita gente é que está ficando bom. Como está ficando bom, o nego se incomoda. E qual é o grande pulo que ele tem que dar? É dar uma simplicidade à proposta do Ciro. É fazer ele ter uma linguagem mais simples, mais popular. Esse projeto nacional de desenvolvimento ser entendido aos ouvidos do trabalhador. Dar a ele o que ele é normalmente, diminuir. Quer dizer, às vezes o Ciro dá uma entrevista de 2 horas e sai 2 minutos para colocar uma fala que ele possa ter dado em um contexto de maior radicalidade, em detrimento de 98% que é positivo. Qual o problema do marqueteiro? Realçar o positivo e diminuir o negativo. Né? É isso que nós estamos fazendo. É simples assim. É um homem que elegeu o Lula, que elegeu a Dilma e agora não serve para nos eleger. Por que, cara pálida? Isso é dor de cotovelo que ele não chegou na hora. Bom, excelente resposta. Vou partir para o encerramento, mas eu me lembrei de uma coisa aqui. A gente tem tempo para mais uma pergunta, presidente? Rapidinho? Mas eu estou aqui mesmo. Vamos lá. É que eu me lembrei agora que o senhor falou dessa questão que ela perguntou do João Santana, o senhor falou do Ciro, que é o seguinte: em 2018, na campanha presidencial, o Ciro Gomes, né, quando estava dando uma entrevista no Jornal Nacional, o William Bonner e a apresentadora tentaram colocar ele numa saia justa, lembrando, né, supostas acusações que foram feitas contra o senhor, que foram, na época, ministro do PT, que foi inocentado de todas elas, e eu me lembro muito bem da resposta do Ciro, foi que ele disse o seguinte: eu coloco a minha mão, chamou a atenção, e a Globo, inclusive, utilizou isso para fazer, né, a sua eventual crítica, que ele colocava a mão no fogo por Carlos Lupe. O que o Carlos Lupe falar, eu apoio e coloco a mão no fogo pela honestidade dele. Eu lembro que me chamou muito a atenção isso na época, assistindo às entrevistas, como assisti de todos os presidenciáveis. Bom, a recíproca é verdadeira. O senhor coloca a mão no fogo pelo Ciro Gomes, Carlos Lupe? Não só umas, duas. Eu acho, irmão, que quem conhece a gente sabe como é que a gente é. A grande acusação, eu fui 5 anos ministro, não foram 5 dias. A grande acusação que fazem contra mim é porque eu usei um avião num trecho dentro do Maranhão, entre uma cidade chamada Caxias e Imperatriz, de que quem teria alugado esse avião era um empresário que tinha contratos com o Ministério do Trabalho. Eu dou um exemplo simples. Eu dar um sinal para um táxi e querer que o motorista de táxi me mostre o PVA do carro, se está pago, se ele tem registro. Meu irmão, é impossível. É impossível a gente saber
com quem é o dono do táxi, quem é. Eu conheci nesse dia esse empresário, já tinha contrato há anos, inclusive prestando serviço à Fundação Roberto Marinho, da Rede Globo de televisão. Né? E não existe processo. Olha só o absurdo. Não, eles, inclusive, a juíza que recebeu esse processo, arquivou o processo criminal. Arquivou, está arquivado. Abriu-se um processo eleitoral, dizendo que eu poderia ter algum favorecimento eleitoral. Eu não fui candidato, eu não era candidato. Né? Então, quando o Ciro falou isso, é porque ele conhece como é que a gente faz. Eu tenho muitos defeitos, né? Velho, gordo, duro, feio, eu reconheço. Mas essa parte de corrupção não é minha vocação. Você tem que ter vocação para isso. Eu não tenho. Simplesmente isso, não tenho. Bom, acho que chegamos ao fim, né, Alessandra? Bom, eu queria agradecer muito a presença do presidente nacional do PDT, que esteve aqui com a gente, Carlos Lupe, né? Gostei muito do bate-papo, acho que vai render uma excelente entrevista e também soltar por escrito no Brasil Independente de forma exclusiva, com muito prazer, um privilégio para nós. Muito obrigado, Carlos Lupe. Muito obrigado, Alessandra Corma, que foi uma parceira aqui, que fez a entrevista com a gente, ela sempre é uma grande colaboradora, uma jornalista muito competente, muito séria. Queria agradecer vocês dois, agradecer a todos que vão assistir essa entrevista e a gente fica por aqui com essa entrevista com o Carlos Lupe, a primeira de muitas, que o Brasil Independente, ele veio para ficar. Obrigada, presidente. Obrigado, Thiago, foi um prazer. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Thiago, pela maneira gentil, educada que me trataram. E vocês estão me mal acostumando. Quando a gente está tão mal acostumado a ser bem tratado, que quando a gente é bem tratado, nem espera ser convidado. A gente já vai, viu? Cuidado, vocês vão ter que me ver outras vezes. Obrigado. Com certeza. Prazer vai ser nosso, presidente. Obrigado. Boa sorte nas articulações e tocando o Partido Democrático Trabalhista, partido que foi fundado por aquele que o senhor toda hora homenageia, Leonel Brizola. É verdade. Obrigado, irmão.